Olá, tudo bem com você? Eu sou a Mariana Passos, a sua Lifestyle Coach, e você tem curiosidade de saber como é a minha alimentação? Eu recebo muitas perguntas falando assim: Ô Nutri, mas você podia passar pra gente qual que é a sua rotina alimentar pra gente poder se inspirar? Então, se você também tem essa curiosidade, fique comigo que o vídeo de hoje é sobre isso. Bom, para quem me acompanha já aqui nas minhas redes sociais, não é novidade que eu tenho como hábito, o jejum intermitente na minha vida. Eu comecei desde muito novinha, eu cresci no interior, na fazenda, na minha infância, e na fazenda já tem-se o hábito de comer menos refeições no dia. Naturalmente eu já faço jejum intermitente bem antes de saber que ele é bom para a saúde. Logo depois que eu fiz nutrição, veio aquela historinha, aquele mito de que comer de 3 em 3 horas era melhor e tal, então eu cheguei a mudar por um tempo a minha refeição, a minha alimentação, mas sempre me sentindo assim, não muito bem de ficar comendo toda hora. E depois que eu comecei a estudar sobre o jejum intermitente e vieram mais artigos falando dos benefícios dele, eu me encontrei e há anos eu pratico jejum intermitente, assim como indico para os meus clientes, amigos, familiares, todo mundo. Então isso não é novidade para vocês, acredito eu. Como que eu faço o meu jejum? Geralmente eu faço jejum de 14 e 16 horas, que são os que eu mais gosto, porque você tem os benefícios do jejum com aquele período, sem se alimentar, e em contrapartida você sobra aí 10 horas ou 8 horas para você se alimentar, podendo atingir a quantidade calórica e de macronutrientes, de proteínas, de gordura boa e de vitaminas e minerais que são benéficas para o nosso corpo. Então eu pratico aí entre 14 e 16 horas todos os dias, inclusive sábado e domingo. A minha primeira refeição é em torno de meio-dia ou 1h da tarde, mais ou menos, no máximo 2h da tarde, é o que eu faço constantemente. Então, esse horário de abertura vai ser determinado pela hora que eu fechei a janela no dia anterior. Então, vamos supor que eu jantei às 8 horas da noite, então eu vou abrir a minha janela em torno de meio-dia. Se eu jantei mais tarde, 10 horas, e abrir meio-dia também, eu vou ter feito 14 horas e por aí vai. Então normalmente eu fecho em torno de 8, 9 horas da noite e abro a janela em torno de meio-dia e 1h da tarde. O que eu como quando eu abro minha janela? Eu opto geralmente por proteína e gordura de boa qualidade, tendo aí pouquíssimas fontes de carboidrato ou quase nenhuma. Então geralmente eu abro com 3 ou 4 ovos, vai depender aí da minha fome, de como eu acordei, e sempre coloco alguma gordura boa, ou azeite de oliva, ou castanhas, ou amendoim, e como fonte de carboidrato geralmente batata doce ou frutas. Eu gosto muito das frutas vermelhas para poder abrir, porque elas, além de ricas em vitaminas, minerais, antioxidantes e um pouquinho de carboidrato, mas ela tem pouca quantidade de carboidrato, então não vai ter uma liberação muito grande de insulina. As proteínas até liberam insulina também, mas você não tem pico, ela tem uma liberação mais gradativa, então isso é o ideal para quando você está abrindo, quando é a primeira refeição do seu dia. E a segunda refeição eu faço em torno aí de 4, 5 horas da tarde. Geralmente eu como outra fonte de vitamina e mineral, alguma fruta com mais alguma gordura. Eu gosto muito do lanche, por exemplo, maçã com pasta de amendoim. Eu amo, super funciona pra mim, não sei qual é o seu caso, mas isso acontece. E como geralmente essa minha refeição já é minha refeição pré-treino, então como fonte de proteína eu consumo uma dose de whey protein, de proteína do soro do leite. Eu amo também. Quando é mais ou menos aí 8, 9 horas da noite, eu faço a minha refeição maior. Mariana, você come à noite? Exatamente. Eu sinto mais fome no período da noite, que é a hora que geralmente eu tô estudando, eu tô lendo. Eu sinto mais fome nesse horário. Tô em casa, aquela hora que já acabou assim as suas funções, as suas obrigações do dia. Então, eu gosto muito de ter a minha principal refeição à noite. Então, aí eu como alguma fonte de proteína animal, geralmente carne de porco, frango ou peixe são os que eu mais gosto, com uma fonte bem grande
grande de vegetais, né? Então aí eu vou comer brócolis, couve-flor ou uma salada, né? Rica assim com folhas, com tomate, cenoura. Eu sempre vario, né? Mas tem aquelas que a gente gosta mais, mas é isso aí. Então uma parte do prato bem grande disso e uma fonte de carboidrato, também um carboidrato mais complexo, um carboidrato de baixa liberação de insulina. Então eu gosto muito do arroz integral ou batata doce e como também uma fonte de gordura boa. Geralmente no jantar é azeite ou óleo de coco, que eu faço as minhas preparações com óleo de coco ou com manteiga, que já vai ter gordura, né, na hora de preparar. Coloco como adição mesmo, geralmente azeite de oliva. Gostaram? Essa é a minha experiência alimentar. Não aconselho que vocês sigam igual, porque cada um tem que ter a sua própria refeição, a sua própria rotina alimentar, a sua própria dieta. Se você gosta do canal, se esses vídeos que a gente faz ajuda você, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a entender que você gosta do meu conteúdo e divulga mais organicamente para outras pessoas, ok? Eu desejo muita saúde, amor e autoestima para a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Fui!